Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmo capítulo 46, o verso 1 ao verso 2. Seja bem-vindo a mais uma manhã. Estamos felizes e agradecidos a Deus pela bênção da noite, pela proteção, por ter enviado seus anjos para estar conosco. E nessa manhã, mais um dia, começamos aqui a ver os pássaros cantando, a cidade se movimentando, o sol aquecendo o planeta Terra, e nós nos voltamos para Deus para buscá-lo em oração com a sua palavra nas nossas mãos. Como diz o salmista Davi, no Salmo 46, o verso 1 e o verso 2, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Estamos cansados, vamos nos refugiar nos braços do Senhor. Ele nos fortalece quando nós estamos cansados. Ele nos socorre nos momentos de tribulações. Tem lutas no dia de hoje. Ele vai socorrer você. Ele vai estar ao seu lado. Ele vai te amparar. Nós não podemos ter medo. Devemos sair para os nossos dias destemidos, confiantes, crendo que no Senhor todas as nossas necessidades serão supridas. Estamos estudando as cartas aos Hebreus e nessa manhã nós convidamos você a pegar a sua Bíblia, capítulo 4, o verso 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O capítulo 3, o autor do livro de Hebreus, ele se dedica a falar àquelas pessoas que foram incrédulas, que viveram no deserto, e o convite de Deus a entregarem as suas vidas completamente nas mãos do Senhor. Mas o capítulo 4 é um convite para aqueles que foram fiéis, aqueles que fazem parte do povo remanescente de Deus, para o seu povo, para a sua igreja. Esse é a proposta do capítulo 4. A grande pergunta e questão levantada no capítulo 4 é: as promessas do Antigo Testamento ainda têm validade para o povo de Deus, o remanescente de Deus, nos dias em que nós estamos vivendo? Eu preciso enfaticamente falar para você nessa manhã que sim. Na verdade, essas promessas se tornaram mais amplas. Elas foram ampliadas com a vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra. Não é apenas entrar numa terra terrestre, na Canaã, mas a promessa de Deus agora é que nós moraremos ao lado do Senhor na Nova Jerusalém, com Jesus Cristo, com o nosso Deus eternamente. Veja que as promessas se ampliam. Não é uma terra limitada a vivermos alguns anos e algum tempo da nossa vida, mas é vivermos eternamente ao lado do Senhor. A Bíblia, no capítulo 4, o verso 4, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no dia sétimo de todas as obras que fizera. Veja que o autor do livro de Hebreus, ele começa a construir na mente dos seus leitores a ideia de que para que nós possamos viver e cumprir e receber as bênçãos de Deus que foram dadas no Antigo Testamento, é necessário viver as verdades da palavra do Senhor. Seguir o que o Senhor pede para cada um de nós. Essas verdades foram plantadas e escritas no Antigo Testamento. O sábado vem do Jardim do Éden. Foi o próprio Deus que lá no Jardim do Éden estabeleceu o sábado e permitiu que os seus filhos Adão e Eva desfrutassem da companhia dele e pudessem descansar literalmente e receber a bênção de estar na companhia do seu Deus. É por isso que o Senhor um dia, quando esteve aqui nessa terra, ele disse aos fariseus, ele disse àqueles que estavam lhe ouvindo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, verso 28 e o verso 29. Veja as palavras de Jesus. Ele fala: vinde a mim e encontrareis descanso. É o que o Senhor está se referindo ao sétimo dia, ao sábado. É um dia de nos encontrarmos com o Senhor.
É um dia para deixarmos atrás os nossos fardos, as nossas lutas, os nossos trabalhos, os nossos afazeres e colocarmos o nosso coração nesse dia especial nas mãos do Senhor. Não quer dizer que no decorrer dos outros dias da semana nós não devamos ter comunhão, nós não devamos aprender de Cristo, nós não devamos orar. Não é isso que o Senhor está dizendo. Mas é aquele momento onde a nossa mente se volta para Deus por completo, como uma prova de fidelidade. Porque é um pedido que Ele faz a cada um de nós. Está claramente declarado na lei de Deus, o 4º mandamento, onde Ele pede para que esse dia seja um dia separado, onde ninguém da nossa família deveria fazer algum tipo de atividade que não fosse se voltar para Deus, para aprendermos dele e termos comunhão com o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós podemos ver que somente 2 homens entraram no descanso do Senhor. Todos os outros que receberam a promessa de Deus acabaram ficando pelo meio do caminho. Hoje Deus, da mesma forma, faz um convite para o remanescente que tem a palavra de Deus nas mãos, para aqueles que entenderam essa verdade. Há muitas pessoas que ainda não conseguiram entender essas verdades que estão na Bíblia. Nós sim temos uma responsabilidade de testemunhar, de ajudar, de ensinar e levarmos essas pessoas que ainda não entenderam com respeito a essas verdades, a entenderem e a viverem. Mas aquele povo que entendeu, que sabe o que de fato Deus espera que nós possamos fazer com respeito a esse ensinamento, nós precisamos viver uma vida de fidelidade. Nós precisamos testemunhar para aqueles que ainda não conhecem a respeito dessas verdades. No capítulo 4, o verso 12, o autor do livro de Hebreus diz o seguinte: porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é tudo aquilo que o Senhor determina através da sua boca para o seu povo poder seguir. É o que nós encontramos no Antigo Testamento, é o que também nós encontramos no Novo Testamento. A palavra de Deus precisa ser seguida do jeito que Ele deixou para que nós pudéssemos seguir. Veja o poder da palavra de Deus, como o autor do livro de Hebreus descreve. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela transforma, ela é viva, ela fala conosco. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós sentimos de que Deus está falando conosco. Deus começa a se comunicar com a minha vida, com a sua vida. Nós começamos a entender o que Deus espera que nós possamos fazer. A minha vida começa a ser corrigida mediante a palavra do Senhor. Os meus pensamentos, o meu coração, a minha mente começa a ser renovada porque eu começo a entender que Deus tem um sonho, tem um plano para a minha vida. E é somente através da sua palavra que nós podemos entender o plano de Deus para cada um de nós. Creio que Paulo e tantos outros no decorrer da sua vida conseguiram entender essas partes da Bíblia, e é por isso que eu acredito que esse livro é do apóstolo Paulo, porque aqui creio que ele fala do seu testemunho, do seu coração. Quem era Saulo antes de se encontrar com Jesus Cristo? Depois ali no caminho de Damasco, ao cair do cavalo, a sua vida é transformada por completo. Há uma mudança de propósito, de pensamentos, há uma mudança de vida, há uma mudança de palavras. Na verdade, Saulo é transformado em Paulo. É uma nova criatura, é um novo ser. Aquele perseguidor passou agora a ser perseguido por Cristo. Aquele que vivia para seguir e matar cristãos, agora ele mesmo estava disposto a morrer a cada dia para que Cristo pudesse viver a sua vida. Veja, é o que o autor do livro de Hebreus está dizendo aqui no capítulo 4, no verso 12. É o poder da palavra de Deus. Por isso que nós somos chamados a cada dia nos alimentarmos dela. No capítulo 4, o verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes
a nossa confissão. Eu e você, nessa manhã, nós precisamos descansar nos braços do Senhor. Porque o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, veio aqui a essa terra e venceu, pagou o preço na cruz do Calvário. O que eu e você hoje precisamos fazer é vencer pela fé, é confiar. Nós não precisamos hoje, pelos nossos próprios esforços, méritos, alcançarmos a dignidade da salvação. Até porque nós jamais teríamos condições de alcançarmos a salvação pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras. O que nós temos que fazer no dia de hoje é depositarmos a nossa confiança no nosso Salvador Jesus Cristo. É recorrermos a Ele a cada manhã, é mantermos a nossa comunhão com o Senhor diariamente, é renunciarmos o nosso eu a cada dia, é buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que quando um dia Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, nós ouviremos o nosso nome ser mencionado por Ele, ouviremos o convite dos seus lábios para que nós possamos entrar na sua cidade, na sua casa e vivermos com Ele para todo sempre. Oremos a Ele então nesse momento. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos nessa manhã. Nós queremos, Senhor, que essa entrega seja por toda uma vida, mas a cada manhã nós queremos nos voltar para Ti, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante a sua face e te conceda a paz. É o meu desejo nessa manhã, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.